A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Não há problema nesta vida que não tenha solução. Mas para resolvê-los precisamos subir a montanha e nos encontrarmos com Deus. Vamos aprender com o Padre Léo. Moisés foi para além do deserto, chegou até a montanha de Deus. Só aqui a gente já podia ficar horas meditando. Só o primeiro versículo. Moisés saiu do deserto, foi para além do deserto e foi para a montanha de Deus. O único jeito de você vencer um problema é ultrapassando-o em Deus. Não tem jeito. Hoje, gente, eu estou absolutamente convicto. Todo e qualquer programa de desintoxicação que o governo fizer, que a medicina fizer, vai dar em nada. Se não tiver uma profunda experiência de Deus, não tem jeito. A Itália fez isso. O governo italiano criou alguns anos atrás a clínica Gemelli, uma clínica modelo na libertação da toxicodependência, com psicólogos, nutricionistas, terapeutas, tinha tudo, profissionais de tudo quanto é área verde, uma fortuna. Depois de 5 anos, quando foi fazer uma avaliação, e ao menos na Europa eles fazem isso de modo sério, chegaram à terrível conclusão, em 5 anos desse trabalho, que a um custo mensal de $3.000 por pessoa, depois de 5 anos, índice de recuperação zero. Mas aonde está a falha? Medicina? Psicologia? Não. Nós não estamos desprezando isso. Nós estamos dizendo que só isso não adianta. Por quê? Aquilo que a gente meditava ontem. O jovem drogado, ele tem o corpo de 20, de 18, a afetividade de 12, a fé de 5, talvez nem isso, porque muitos não tiveram nem pai e mãe para transmitir a fé. E se não tem a fé, não tem afeto. Por isso que é impossível. Sem uma experiência de Deus, eu digo a você, eu não sei qual é o problema que você tem, eu não sei. Não sei se é na ordem física, não sei se é na ordem psíquica, não sei se é na ordem espiritual, eu não sei. O que eu sei é o seguinte: sem Deus você não vai conseguir resolver. Eu não sei se é da ordem econômica. Gente, nós vivemos aqui ontem um milagre. Sabe o que é isso? Arrecadar 12% de uma campanha dessa num dia. Num dia em que a grande maioria das pessoas ou está na praia, ou está no campo, ou está em férias. 12% de uma campanha de 7 milhões, gente, isso é um absurdo. Mas e por que que Deus nos faz participar? Por que que Deus nos dá a graça de participar de um milagre desse? Para a gente descobrir, não existe área da nossa vida que não tenha solução. Agora, qualquer que seja o problema, a solução tem um único nome: Jesus Cristo. Porque senão o resto é resto. Moisés subiu para a montanha de Deus. O lugar mais espetacular em toda a Bíblia é o monte. Todo homem, toda mulher de Deus na Bíblia tiveram uma experiência com Deus na montanha. Todos. Abraão,
o monte do Senhor que providencia, Javé e Iré. Aliás, é de lá que veio Deus prover, Deus proverá. Quando o filho dele pergunta: pai, nós estamos levando tudo, e a oferenda, onde que está? Aí Abraão diz: Javé e Iré, significa Deus proverá. Foi na montanha. Foi na montanha que Elias, que estava lá no fundo do poço. Quanta gente está igualzinho a Elias, deprimida, angustiada, amarga. Jovens deprimidos, jovens angustiados, tomando Lexotan, tomando Prozac, tomando Nafranil, com a bolsa cheinha de remédio, tarja preta, está andando feito um bobo. Você tem que fazer igualzinho a Elias. Elias tinha 450 sacerdotes do Baal que estavam para matá-lo, perseguido, tinha a cabeça a prêmio, mas foi para a montanha. Onde foi que Jesus encontrou força para vencer o demônio? Na montanha. Onde foi que Jesus nos deu a vida? Na montanha. Onde foi que Jesus nos deu a nova lei, o novo Moisés, o sermão das bem-aventuranças? Na montanha. Não tem outro jeito. Enquanto você for para o fundo do poço, Deus não vai atrás, porque Ele já foi para você não ir lá. Ele já foi que é para você sair de lá. Não dê banho em porco. Sai dessa planície que você está vivendo. O que Deus falou para Ló? Porque Ló estava vivendo em Sodoma e Gomorra, uma cidade que estava sendo destruída pela pornografia, pelo adultério. E diz São Pedro, retomando a experiência de Ló, que Ló não aguentava mais ouvir, o Padre Jonas falou hoje de manhã, e ver. Eu falei ontem à tarde. Ló não aguentava mais nem ouvir e nem ver tanta podridão, tanta patifaria, tanta pornografia. E o que Deus falou para ele? Quer salvar sua vida? Suba para a montanha. Não tem outro jeito. O tempo que não para, então eu percebi que já não sou a mesma, um novo em mim. Pessoas em vão, momentos passarão, estou reaprendendo a viver um novo em mim, tanto a viver. Sigo em frente sempre, é reaprender. Cair, levantar, coragem, continuar. Eu quero ir além. Levantar, coragem, continuar. Eu quero ir além. O tempo que não para, então eu percebi que já não sou a mesma, um novo em mim. Pessoas em vão, momentos passarão, estou reaprendendo a viver um novo em mim, tanto a viver. Sigo em frente sempre, é reaprender. Cair, levantar, coragem, continuar. Eu
Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes, e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: "O noivo está chegando, ide ao seu encontro." Então, as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: "Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando." As previdentes responderam: "De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores." Quando elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: "Senhor, Senhor, abre-nos a porta." Ele, porém, respondeu: "Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora." Palavra da salvação. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos, nós estamos nesses dias vendo uma série de parábolas de Jesus a respeito da vigilância. Nós vimos ontem os administradores maus que cometiam pecados, né? Então, ali nós temos o primeiro nível de vigilância, que é aquele mais rude, ou seja, saia do pecado. Usando a linguagem de Santa Teresa d'Ávila, saia e entre no castelo, ou seja, fique em estado de graça. A partir daí, nós podemos trilhar um caminho de verdadeira conversão. Cito Santa Teresa d'Ávila, porque no Carmelo hoje, na data de hoje, se comemora a transverberação de Santa Teresa d'Ávila, que foi essa sua experiência de ser transpassada pelo amor de Deus. Mas também porque é interessante nessa linguagem do castelo interior, das 3 primeiras moradas, nós vemos que está aí a progressão, né, dessas parábolas que nós estamos vendo. Então, parábola de ontem, deixar de pecar, quer dizer, primeira morada. Ou seja, você sai de fora do castelo, vem para dentro do castelo, está na primeira morada, deixou a vida de pecado. Infelizmente, é aqui que a maior parte dos cristãos, hoje em dia, empaca. Ou seja, tudo bem, deixa o pecado, está salvo, mas não começa a trilhar um caminho de santidade. São as virgens imprudentes da parábola de hoje. Ou seja, pessoas que dizem: tudo bem, estamos convidados para o casamento, mas não querem rezar. E a vida de oração é exatamente o óleo que se coloca na lâmpada destas virgens. Esta parábola das virgens, ela simboliza um pouco aquilo que nós experimentamos no dia a dia com relação às visitas de Deus. Quando você tem uma vida de oração e você de fato começa a ter oração íntima, veja, quando eu falo vida de oração, estou dizendo que você e Deus
se relacionam como amigos, tá? Porque muita gente confunde. Tem gente que acha que a sua listinha de devoções já significa que você tem vida de oração. Nada contra as devoções, nada contra as orações litúrgicas. Não é isso, mas as devoções e as orações litúrgicas, elas têm sentido quando elas estão construídas em cima de uma base sólida, que é a oração íntima e pessoal, onde você é amigo de Deus, amiga de Deus. Pois bem, quando você tem a sua oração íntima, quando você tem a sua oração pessoal com Deus, você está enchendo a sua lâmpada com óleo. Não é? Por quê? Porque nem todos os dias que você reza, Deus visita você do mesmo jeito. Mas se você não reza todos os dias, quando Ele visitar, você não vai estar pronto. Então, quantas e quantas vezes a gente vai para o sacrário, vai fazer a nossa oração pessoal com Jesus, você joga o balde no poço e o balde volta vazio. Tem dias que você joga o balde e vem um pouquinho de água. Outros dias você joga o balde e o balde vem cheio. Pois bem, se não houver essa perseverança na vida de oração, se não houver essa constância de encher a lâmpada todos os dias com óleo, você não vai estar pronto quando vier a visita do seu Senhor. Ou seja, o balde nunca vai vir cheio. Você nunca vai receber as graças atuais necessárias para ir para um caminho de santidade. Por isso, esta vida de oração íntima, pessoal, é aquilo que Santa Teresa d'Ávila chama de segunda morada. Veja só, passagem de fora do castelo para a primeira morada é deixar o pecado mortal. A passagem da primeira para a segunda morada quer dizer o seguinte: você que está em estado de graça e deixou o pecado mortal, começou a ter vida de oração íntima e pessoal com Deus perseverantemente. Então, você é uma virgem prudente, você está caminhando, você está crescendo espiritualmente. Aqui, começamos então verdadeiramente o nosso caminho de santidade, mas ainda não chegamos no ideal. O ideal nós vamos ver amanhã, quando nós meditarmos a respeito das parábolas dos talentos. Por enquanto, tomemos a decisão, façamos uma vida de oração íntima para não sermos virgens imprudentes que não têm óleo na hora que o esposo vier nos visitar. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O poder da oração é chuva. Quanto mais calor subir, mais chuva. Todo o céu se movimenta com raios e trovões, e fecunda a terra seca, sustenta gerações. Mais fogo, sua força que inflama, moveu e ergueu nações. Quão vital é sua chama, sustenta gerações.
palavra de Deus, que é a espada do Espírito, e a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, e a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. O sacramento da Eucaristia. A Eucaristia na economia da salvação. Os sinais do pão e do vinho. Números 1335 e 1336. O milagre da multiplicação dos pães. Quando o Senhor proferiu a bênção, partiu e distribuiu os pães a seus discípulos para alimentar a multidão, prefigura a superabundância desse único pão de sua Eucaristia. O sinal da água transformada em vinho em Caná já anuncia a hora da glorificação de Jesus. Manifesta a realização da ceia das bodas no reino do Pai, onde os fiéis beberão o vinho novo, transformado no sangue de Cristo. O primeiro anúncio da Eucaristia dividiu os discípulos, assim como o anúncio da paixão os escandalizou. Essa palavra é dura, quem pode escutá-la? A Eucaristia e a cruz são pedras de tropeço. É o mesmo mistério, e ele não cessa de ser ocasião de divisão. Vós também quereis ir embora? Esta pergunta do Senhor ressoa através dos séculos como convite de seu amor a descobrir que só Ele tem as palavras da vida eterna, e que acolher na fé o dom da sua Eucaristia é acolher a Ele mesmo. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, e se em meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina minhas trevas com tua luz, Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo,
Jesus, o filho da rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o filho da rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor, triste, abatido, precisando de amor. Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração. Então sinto o céu dentro de mim. Não comungo porque mereço, disso eu sei, ó meu Senhor. Comungo, pois preciso de ti. Quando eu faltei à missa, eu fugia de mim, de ti. Mas agora eu voltei, por favor, aceita-me. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o filho da rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o filho da rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. Neste dia 1º de setembro, nós celebramos Santo Egídio, este que nasceu no ano de 650 d.C., em Atenas, na Grécia. Santo Egídio era de uma família cristã, católica, e que tradicionalmente vivia a sua fé. Nesse sentido, mais tarde, Santo Egídio teve os seus pais falecidos, e ele pegou todos os bens da família, se desfez em caridade para com os pobres e quis viver uma vida mais afastada, de contemplação e de oração. Ele tinha o dom da cura e dos milagres. Uma vez, vendo um pobre doente e passando necessidades, ele pegou o seu manto, cobriu aquele pobre doente, e quando fez isto, aquele homem foi curado. Esta foi uma de tantas curas realizadas pela oração de Santo Egídio. E aí ele começou a ser muito conhecido na sua região, o que o fez fugir para a França. E lá foi morar num bosque, isolado de toda a sociedade, e ali buscava uma vida de eremitério, uma vida sozinho, isolado, de busca para com Deus. Santo Egídio conta a história que tinha uma corça, um pequeno animal
que vinha até ele e ele poderia então dali tirar o leite. E vivia no meio da natureza. O rei dos visigodos estava empreendendo uma caça. E eis que, ao avistar este animal, a corça, Santo Egídio o protegeu, e o rei não tinha visto, e então a flechada atingiu a mão de Santo Egídio. A partir disso, o rei passou a ser amigo do santo. Os médicos vieram cuidar dele naquele bosque, e mais tarde aquela região do bosque foi dada como doação a Santo Egídio, onde então ele construiu um mosteiro, deu regras para a vivência dos que começaram a viver em comunidade neste mosteiro. Santo Egídio é exemplo de homem que quer se encontrar com Deus. Cada ser humano encontra um caminho, e Santo Egídio teve o caminho dele, no eremitério e mais tarde neste mosteiro. O que nós não podemos é desistir de encontrar o nosso caminho com Deus, o caminho da santidade, que é a nossa meta final. Queremos encontrar Jesus, queremos um caminho de santidade. Santo Egídio viveu desta forma. Ele morreu por volta do ano de 720 depois de Cristo. Que lá no céu, Santo Egídio interceda pelas nossas intenções. Santo Egídio, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Assim como a corça suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, Espírito de Deus. Ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Assim como a corça suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, Espírito de Deus. Ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus.
Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus. Uma das razões por que tão poucas almas atingem a plenitude da idade de Jesus Cristo é que Maria, que é, hoje como sempre, a mãe do Filho e a esposa fecunda do Espírito Santo, não está suficientemente formada nos corações. Quem deseja possuir o fruto bem maduro e formado, deve ter a árvore que o produz. Quem deseja o fruto da vida, Jesus Cristo, deve ter a árvore de vida, que é Maria. Quem quer ter em si a ação do Espírito Santo, deve ter a sua fiel e indissolúvel esposa, Maria Santíssima, que o torna fértil e fecundo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus. Cheia de graça, amor fiel, Mãe da misericórdia. Deus te escolheu pela sua alegria contagiante. Sempre fazia a vontade de Deus, carregou em teu ventre o tesouro escondido, teu Jesus. Bem-aventurada és Maria, pois acreditou na palavra. Bem-aventurada és Maria, primeiro sacrário. Bem-aventurada és Maria, pois acreditou na palavra. Bem-aventurada és Maria, primeiro sacrário. Lá do alto da cruz foi entregue por Jesus a ser mãe da humanidade. Já acolhemos Maria como nossa mãe, rainha e senhora. No teu silêncio nos ensina a amar teu Jesus, a ouvir, acreditar, a seguir.